Oi, gente, hoje eu vou falar sobre um assunto que uma galera vive perguntando, assim, que vive sendo pauta, né? Low carb, cetogênica, paleo, qual é a diferença entre elas, né? Às vezes as pessoas colocam tudo no mesmo bolo. Vou começar falando um pouquinho da dieta cetogênica. A dieta cetogênica, ela consiste em restringir carboidrato. Então você vai consumir uma quantidade de carboidrato muito pequena dia. Então você restringe o seu café da manhã, o seu almoço, enfim, é baseado em ovos, em carnes, proteína animal, castanhas, abacate, coco, gorduras. Então você aumenta a quantidade de gordura, aumenta a quantidade de proteína, né, que vai gerar em torno de 30%, o que é completamente diferente, gente, de só consumir gordura. Não é isso, você tem que comer os vegetais numa dieta cetogênica saudável, você consome uma boa quantidade de fibras, mas o consumo de gordura é aumentado. Não é gordura do bacon, especificamente isso, pode incluir também, mas não é isso. É a gordura das castanhas, das nozes, do abacate, do coco, enfim, esse tipo de gordura é mais interessante. A dieta cetogênica, ela tem um período que você pode fazer essa dieta. Não é como uma dieta low carb ou paleo que pode ser para a vida. A dieta cetogênica tem data de início e data de fim. É interessante que tenha. E a gente usa ela como protocolo para algumas doenças, por exemplo, ou até só pela perda de peso. É protocolo para doenças, por exemplo, como câncer, em alguns casos, sabe? Numa dieta cetogênica, na maioria dos casos, a gente corta algumas frutas, né? Ou a maioria delas. Então, por isso também é um motivo de que a ingestão é tão baixa em carboidrato que não entraria as frutas, entraria o abacate, o coco, um suco de limão, algumas coisas com baixo índice glicêmico, né? Baixa carga glicêmica, mas por isso que ela tem início, meio e fim, assim, porque ela não é uma dieta interessante ser continuada por muito tempo, por meses, por exemplo. É claro que ela é uma dieta mais perigosa, de você promover um desequilíbrio até hormonal, e por isso é interessante ela ser acompanhada por um nutricionista. Já a dieta paleo é a dieta paleolítica, né? Ela visa a gente voltar a consumir o que os nossos ancestrais consumiam antes da agricultura. Ou seja, os grãos são cortados, a gente consome ovos, castanhas, sementes, nozes, saladas, poucas frutas, fruta em menor quantidade, mas consome sim frutas, mas é uma dieta livre de refinados, livre de açúcar, com pouca ou nenhuma coisa adoçada. É uma dieta assim que pode entrar tubérculos, raízes, mas entra em menor escala. Eu acho que também tem uma distorção onde as pessoas também paleo só come bacon, paleo só come fritura, só come gordura. Não é esse o ponto. Nossos ancestrais também não fritavam nada. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Mas entre frutas já é uma dieta um pouco menos restritiva em relação à cetogênica, mas não entraria nada refinado, nada adoçado e poucos processados, né? A água é a principal bebida da paleo, podendo entrar aí também chá ou café, mas não é o principal. O foco tem que ser água, então a gente dispensa as bebidas alcoólicas, os sucos, mesmo que natural da fruta, porque na época das cavernas a galera não tinha espremedor, não tinha ali um liquidificador, então isso tudo é esquecido. Outra coisa interessante, tanto na cetogênica quanto na paleo, por a gente acabar consumindo mais gordura do que o habitual, a gente fica em jejum natural por mais tempo, porque tanto uma quanto outra porque tanto uma quanto outra prioriza. Errado? Prioriza. Porque tanto uma quanto outra priorizam você se alimentar quando sentir fome. E quando você consome mais gordura, por exemplo, quando você aí que não faz jejum low carb, sei lá, almoça numa churrascaria, você não fica com fome mais tempo? Você consumiu uma quantidade maior de proteína, uma quantidade maior de gordura, que leva mais tempo para digerir do que você comendo um pão ou uma massa. Mesmo que em gramas, enfim, seja a mesma quantidade, né? Isso acontece porque o nosso organismo demora mais para digerir a carne e a gordura,
do que um carboidrato. Em muitos casos, a dieta paleo também é uma dieta de baixo carboidrato, porque você acaba excluindo todos os industrializados, consumindo mais frutas, mais verduras, mais legumes, enfim. E aí, focando nisso, castanhas e coco e abacate, nozes e ovos, focando em tudo isso, você acaba deixando de lado as maiores fontes de carboidrato, né? Como também a gente na paleo não prioriza, não consome grãos também, que são a maior fonte de carboidrato hoje consumidas. Por exemplo, milho, arroz, enfim, trigo, isso tudo na paleo não é consumida. A gente acaba consumindo uma dieta com menos carboidrato, mesmo que seja permitido frutas e raízes, tubérculos. Acho que essas são as principais considerações em relação à paleo, mas a paleo é muito extenso, eu posso gravar um vídeo falando só sobre isso. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a low carb. Qual a diferença da cetogênica, da paleo e da low carb? A low carb é uma dieta que constitui em consumir pouco carboidrato. De novo, e também não é pouco carboidrato proveniente de alimentos que não são tão interessantes, como industrializados, enfim, refinados. Ela também não é uma dieta que tem a base em gorduras saturadas, em industrializados, processados, enfim. Ela não é isso. Ela é uma dieta muito similar até a paleo, só que nela a gente prioriza realmente o baixo consumo de carboidrato. Então nela não entra, ou entra muito pouco, porque uma dieta low carb vai em média de 50 a 100 gramas de carboidrato. Então entraria pouco carboidrato, né? Poucas raízes, tubérculos, apesar de poder entrar, mas entraria pouco. E as frutas de alto índice glicêmico, de alta carga glicêmica, a gente deixa aí um pouquinho de lado. É uma dieta interessante, é um estilo de vida, ela tem vários benefícios também para o corpo. É uma dieta que é a base da minha alimentação, junto com a paleo, porque na low carb ela entra leites e derivados tranquilamente, porque são alimentos com baixa carga de carboidrato, né, e ricos em gordura, enfim, é uma outra forma de pensar. E aí entraria creme de leite, entra tudo que natural, né? Porque a low carb também prioriza isso, mas entraria um creme de leite fresco, entra um queijo gordo, um parmesão, isso tudo sem problema nenhum. Então é isso, fiz uma breve pincelada sobre os 3 temas, mas eu acho que deu pra entender assim a base deles e provavelmente vou gravar um vídeo de cada depois explicando bem, porque são assuntos bem extensos. Na low carb também, o jejum acontece de forma natural, porque também é consumido mais gordura, enfim, menos carboidrato. E aí, como também é uma dieta que você consome quando tem fome e bebe quando tem sede, é uma dieta que o jejum natural acaba vindo, e muitas vezes até maiores que 16 horas e tudo bem. A gente inclui para esses pacientes, tanto da cetogênica, quanto da low carb, quanto da paleo, o jejum. Claro que é só um protocolo, não incluo para todo mundo, mas a gente inclui quando o paciente já chega e fala: ah, mas doutor, eu fico 12 horas tranquilamente sem comer, fico 16 horas tranquilamente sem comer, passo horas sem comer e nem lembro. Então assim, é uma das formas para incluir o jejum intermitente. E eu também incluo como protocolo principal o jejum intermitente, começando inicialmente com essa exclusão ou diminuição do carboidrato, porque eu acho que isso facilita. Então, para pacientes que eu acho que é interessante o jejum, facilita excluir ou diminuir bem o carboidrato antes de entrar no jejum. É isso, espero que tenham gostado, que tenha esclarecido. Um beijo e até o próximo vídeo.